Imagina um mundo onde tudo o que você acreditava sobre as origens da humanidade não é bem o que parece. Onde a história de Adão e Eva, tão conhecida, esconde mistérios que ninguém jamais ousou questionar. Por séculos, os textos sagrados foram lidos e interpretados de uma única forma. Mas, e se as palavras que você leu todos os dias não fossem a história inteira? Uma página de Gênesis revela um homem criado à imagem de Deus. E depois, no capítulo seguinte, um homem formado do pó da terra. Mas o que não te contaram? Quem era o homem, ou os homens, antes de Adão? Imagine, uma cidade construída antes de Adão, uma esposa misteriosa de Caim, e seres humanos que existem fora do Jardim do Éden. Esses enigmas estão escondidos nas páginas da Bíblia, e a resposta, há muito ignorada, pode mudar tudo. Essa não é uma teoria recente, nem algo inventado por visionários. Grandes pensadores da história já discutiram isso. Rabinos antigos, pais da igreja e teólogos renomados ao longo dos séculos questionaram o que sempre foi dado como certo. Agora, no momento em que você começa a explorar essa verdade, tudo o que você sabia se transformará diante dos seus olhos. As contradições deixarão de ser problemas. O mundo será mais vasto do que você imaginava. Fique comigo. O que vem a seguir não é só uma nova visão, mas uma revolução na forma como vemos nossa história e a verdade por trás dela. Prepare-se. O que você vai descobrir agora vai abalar tudo o que você acreditava ser verdade. E se eu te dissesse agora que Adão não foi o primeiro humano criado por Deus para tudo o que você está fazendo? Respira fundo. Vamos fazer um teste rápido que vai te deixar gelado. Pega a Bíblia agora. Abre em Gênesis 1:26. Lê em voz alta. Façamos o homem à nossa imagem. Macho e fêmea os criei. Multiplicai-vos e enchei a terra. Dominai sobre tudo. Fechou o versículo? Ótimo. Agora vira a página. Gênesis 2:7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Para tudo, o homem já não tinha sido criado no capítulo anterior e criado junto com a mulher? Por que agora Deus está formando outro cara do barro, sozinho, e a mulher só aparece depois da costela? A igreja inteira grita: calma, é só recapitulação. Capítulo 2 é zoom do dia 6. Parece bonitinho, mas não cola. E eu vou provar agora, versículo por versículo. Primeira prova que ninguém te contou. Gênesis 2:5, antes de formar Adão, diz assim: ainda não havia arbusto algum no campo, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover, nem havia homem para lavrar a terra. Se Gênesis 2 é só zoom do dia 6, como assim ainda não tinha homem para lavrar a terra? No capítulo 1, já tinha gente dominando o planeta inteiro no mesmo dia 6. Não bate. Não é zoom. É outra criação. Segunda prova. No capítulo 1, Deus dá vegetais para todo mundo comer. Só vegetais. No capítulo 2, Deus planta o jardim, proíbe a árvore e só depois do pecado libera a carne. São regras diferentes para povos diferentes. Terceira prova. A palavra usada para homem. No capítulo 1 é Adam com letra minúscula. Significa humanidade, raça humana.
No capítulo 2, vira Ha-Adam, artigo definido, o Adão, nome próprio. Até no hebraico original, a Bíblia separa os dois. Mas espera, o negócio fica pior. Muito pior. Em Gênesis 1:28, Deus fala: enchei a terra. Em Gênesis 2:15, Deus coloca Adão num jardim cercado e diz: lavra-o e guarda-o. Ou seja, um povo foi mandado dominar o planeta inteiro. O outro foi mandado ficar dentro de um quintal. São ordens opostas. São missões opostas. São dois grupos diferentes. E tem mais um detalhe que 99% dos pastores pulam. Em Gênesis 1, Deus cria o homem à nossa imagem, plural. Em Gênesis 2, Deus forma Adão e sopra o fôlego. Só ele. Detalhe técnico? Não. Detalhe que muda tudo. Agora segura essa bomba atômica que vem agora. Caim. Depois de matar Abel, Caim tem medo. Fala: todo o que me achar vai me matar. Deus coloca um sinal nele para ninguém matar. Caim vai para a terra de Nod. Lá ele já acha esposa, tem filho, constrói cidade. Pergunta que queima: quem Caim tinha medo? Se só existia ele, Adão e Eva vivos, quem ia matar ele? Quem já morava em Nod? De onde veio a esposa? Cidade para quem? 3 pessoas? A resposta tradicional é: era irmã dele. Adão teve filhas depois. Mas olha o texto. Gênesis 4:17. Caim conheceu a mulher dele. A primeira filha mulher de Adão só é citada em Gênesis 5:4. Depois que Adão já tinha 130 anos e nasceu Sete. Ou seja, na época de Caim matar Abel, não tinha irmã mulher nascida ainda. Então, ou a Bíblia está escondendo irmãs, ou a esposa de Caim veio de fora do jardim. E sabe quem já sabia disso há 2000 anos? Os rabinos do Talmud. Eles falam abertamente de povos antes de Adão. E alguns pais da igreja também deixaram escapar. Isaac de Nínive, século 7, escreveu: houve homens criados antes daquele que foi formado do pó. E a ciência? Fósseis humanos de 300 mil anos. Ferramentas de 2 milhões. Göbekli Tepe, com 12 mil anos. Como enfiar tudo isso em 6 mil anos? A não ser que Adão não seja o primeiro? Eu sei, sua cabeça está girando agora. A minha também girava quando eu descobri isso. Mas calma, ainda tem mais prova vindo aí. E a próxima é tão forte que até pastor criacionista da Terra Jovem fica sem resposta. No próximo capítulo, eu vou te mostrar 4 evidências que ninguém tem coragem de colocar no púlpito. Uma delas está escondida entre Gênesis 1:1 e 1:2. E a outra está escrita na sua própria Bíblia, na versão King James, numa palavra que foi traduzida errado de propósito. Fica comigo. Porque se você sair agora, você vai perder a parte que mais vai explodir sua fé. E eu não quero que você fique com metade da verdade. Comenta aqui embaixo agora mesmo: eu tô dentro, ou tô com medo de continuar. Quero ver quem tá comigo até o fim. E se esse vídeo já tá te fazendo repensar tudo, deixa o like agora, porque isso aqui vai ficar ainda mais pesado. Agora, chega a hora de colocar as cartas todas na mesa. As 4 provas que ninguém tem coragem de pregar no domingo de manhã. Prova número 1. A teoria do gap. O abismo que fica entre 2 frases da Bíblia. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:2.
e a terra estava sem forma e vazia. Em português parece normal, mas no hebraico original a palavra é hayá. Não é estava. Pode e deve ser traduzido como tornou-se, ou seja, a terra foi criada perfeita. Depois tornou-se caos e escuridão. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa no meio. Alguns dizem rebelião de Lúcifer. Outros dizem civilização humana anterior que foi julgada. E tem pastor famoso que traduz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia após o juízo. Milhões de cristãos já acreditaram nisso no século XIX e XX. E a King James até ajuda. Gênesis 1:28 manda replenish the earth. Enchei a terra de novo. A mesma palavra que Deus usa para Noé depois do dilúvio. Coincidência? Não existe coincidência desse tamanho. Prova número 2. Lilith e os textos que a igreja tirou da Bíblia. Você já ouviu falar de Lilith? A maioria acha que é lenda. Mas o alfabeto de Ben Sirá, texto judaico antigo, diz que Lilith foi a primeira mulher, criada junto com Adão em Gênesis 1. Ela era igual a ele, feita do mesmo pó. Não aceitou ficar por baixo. Fugiu do jardim. Deus criou Eva depois, da costela, para ser submissa. Loucura? Talvez. Mas Isaías 34:14 fala da criatura noturna no hebraico como Lilith. E o livro de Enoque, citado em Judas 1:14 na sua Bíblia, fala de mulheres que saíram antes do dilúvio. Enoque não é canônico, mas foi lido pelos apóstolos. E Jesus conhecia. Prova número 3. Göbekli Tepe e a arqueologia que destrói o calendário de 6.000 anos. Na Turquia, 1994. Arqueólogos encontram um templo gigantesco, 12.000 anos de idade, construído por caçadores-coletores que não tinham metal nem escrita. Pilares de 20 toneladas com esculturas perfeitas. Astronomia avançada. Quem fez isso? Não eram macacos, eram humanos inteligentes. 6.000 anos antes de Adão, segundo a cronologia tradicional. E tem mais sítios assim aparecendo. Karahan Tepe Bonkuklu, Tarla todos mais antigos que a suposta data de Adão. Como explicar? Só tem 3 jeitos. A datação está errada, mas são dezenas de laboratórios. A cronologia de Usher está errada. Adão não foi o primeiro. Prova número 4. A bomba genética que ninguém quer falar. Todo ser humano vivo hoje tem entre 1% e 4% de DNA neandertal. Neandertais viveram de 400.000 até 40.000 anos atrás. Desapareceram muito antes do suposto Adão de 4.000 a.C. Então, ou os neandertais cruzaram com os filhos de Adão, ou a linhagem humana é muito mais antiga do que a igreja ensina. E a Eva mitocondrial? Cientistas rastrearam o DNA da mãe de todas as mães. Viveu há 150, 200 mil anos na África. Não há 6.000 anos no Éden. Isso não é teoria da evolução. Isso é genética pura. E está em todas as revistas científicas sérias. E tem uma 5ª prova que eu guardei para o final, porque ela é a mais pesada de todas. 1 Coríntios 15:45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Parece que fecha a questão, né? Mas lê o versículo inteiro. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Paulo está falando de 2 tipos de homem. O homem natural, sutikon. O homem espiritual, pneumatikon. E no versículo 47, o primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é do céu. Ou seja, pode ter havido homens terrenos antes. Mas Adão foi o primeiro homem espiritual. O primeiro da linhagem de Cristo. Isso é teologia séria. Não é invenção de youtuber.
Teólogos como Gleason Archer, John Sailhamer e até o próprio C.S. Lewis abriram essa porta. E sabe o que isso resolve de uma vez só? Esposa de Caim. Cidade de Enoque gigantes de Gênesis 6. Fósseis antigos, idade da terra. Bondade de Deus, ele não criou fósseis falsos. Tudo encaixa perfeitamente, mas aí vem o porém. A igreja tradicional tem respostas para tudo isso, e algumas delas são fortes pra caramba. No próximo capítulo, eu vou trazer o lado deles, sem filtro. Vou mostrar exatamente como que eles refutam cada uma dessas provas. E vou mostrar onde eles acertam e onde eles falham feio, porque eu não quero que você saia daqui com meia verdade. Quero que você saia com a verdade inteira. E aí, você decide sozinho. Então, faz o seguinte agora. Se até aqui sua cabeça já explodiu, comenta: minha mente foi pro espaço. Se você ainda tá com a tradição, comenta: ainda não me convenceram. Quero ver o placar ao vivo. E se esse vídeo tá te ajudando de verdade, deixa o like agora, porque o capítulo 4 vai ser o confronto dos confrontos. E eu não quero que você perca. Agora vamos trocar de lado. Vou vestir a camisa da tradição, sem ironia, sem deboche. Vou trazer os argumentos mais fortes que os teólogos conservadores usam para bater o martelo. Adão foi o primeiro e ponto final. E vou trazer com força, porque eles morderam. Argumento 1. Gênesis 2 é só recapitulação, não sequência nova. Eles dizem: capítulo 1 é a visão geral dos 6 dias. Capítulo 2 é close-up no dia 6, focando no ser humano. É estilo literário comum no Oriente Médio Antigo. Tipo título plus, resumo plus detalhes. E trazem prova. Gênesis 2 ao 4 começa com: esta é a história dos céus e da terra quando foram criados. Em hebraico é Toledot, Tikra, gerações, histórico. É como se fosse uma placa dizendo: agora vamos focar no homem. E mais, no dia 6 Deus cria os animais terrestres e o homem. Gênesis 1, 24, 27. Em Gênesis 2, 19, parece que os animais são criados depois de Adão. Mas o verbo hebraico está no pluperfeito. O Senhor Deus já tinha formado os animais. Ou seja, não é ordem cronológica, é narrativa temática. Esse argumento é forte. Muitos teólogos sérios, John Walton, Gordon Wenham, Victor Hamilton, defendem exatamente isso. E dizem que quem vê duas criações está forçando o texto. Argumento 2. A esposa de Caim era irmã dele, simples assim. Eles abrem Gênesis 5:4. Adão viveu 930 anos e teve filhos e filhas. Ou seja, depois de Caim, Abel e Sete vieram dezenas, talvez centenas de filhos. Casamento entre irmãos era permitido e necessário nas primeiras gerações. Abraão casou com Sara, meia-irmã. Não tinha lei contra incesto ainda. E sobre o medo de Caim, quem me achar vai me matar. Adão já tinha mais de 100 anos quando Caim matou Abel. Já tinha uma tribo inteira de filhos e netos. A terra já estava cheia de sobrinhos, primos, irmãos mais novos. Caim tinha razão de ter medo. Esse argumento também é sólido. A Bíblia simplesmente não cita o nome das irmãs, porque, na cultura antiga, genealogias focavam nos homens. Ponto. Argumento 3, Romanos 5:12. E a bomba teológica que parece fechar o caixão. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Se existiram pré-adamitas, o pecado e a morte já estavam aqui antes de Adão. Então, como Paulo pode dizer que foi por um homem que a morte entrou? Isso parece definitivo. E mais, 1 Coríntios 15:45, o primeiro homem Adão.
Atos 17, 26. De um só sangue fez toda a nação dos homens. Lucas 3. Genealogia de Jesus vai até filho de Adão, filho de Deus. Não tem espaço para outra raça no meio. Esse é o argumento mais pesado de todos. E é por isso que a maioria dos evangélicos ainda segura a posição tradicional. Argumento 4. A ciência não é inimiga. A interpretação da ciência é que é. Eles dizem: datação radiométrica tem falhas conhecidas. Göbekli Tepe pode ter sido construído por descendentes de Noé que migraram rápido. Neandertais eram humanos 100%, descendentes de Adão com variações pós-dilúvio. Eva mitocondrial é só a mulher que sobreviveu ao gargalo genético do dilúvio, não a primeira. E trazem cientistas cristãos sérios: Todd Wood, Kurt Wise, Georgia Purdom, Instituto Creation Research. Todos mostram dezenas de problemas nas datações longas e finalizam com o golpe de misericórdia. Se a gente abre a porta para pré-adamitas, abre a porta para a evolução teísta, depois para o homossexualismo teológico, depois para tudo. É ladeira escorregadia. Confesso, esses argumentos são fortes. Quando eu ouvi pela primeira vez, quase voltei atrás. Quase. Mas tem furos. E são furos grandes. Primeiro furo. Se Gênesis 2 é só recapitulação, por que Gênesis 2:5 diz: ainda não havia homem para lavrar a terra, antes de Adão? Isso destrói a ideia de Zoom. Segundo furo. Se a esposa de Caim era irmã, por que a Bíblia escondeu o nome dela e deu nome até da cidade do filho? Parece conveniente demais. Terceiro furo. Romanos 5:12 fala da morte espiritual, não da morte física. Paulo está falando da morte que separa de Deus. Pré-adamitas podiam morrer fisicamente, como animais, mas não estavam sob a aliança do Éden. O pecado espiritual entrou só com Adão. Quarto furo. A ciência não é perfeita, mas também não é uma conspiração mundial. Centenas de métodos diferentes apontam para a mesma idade antiga. Negar tudo vira teoria da conspiração. Então, quem ganha essa briga? A tradição tem argumentos fortes de texto. A pré-adamita tem argumentos fortes de lógica, ciência e detalhes escondidos. E é por isso que o próximo capítulo vai ser o nocaute. Porque a ciência jogou coisas na mesa que a tradição simplesmente não conseguiu responder até hoje. E eu vou mostrar cada uma delas, sem dó. Se você chegou até aqui, comenta agora. Tradição ainda ganha. Ou, já tô quase convencido dos pré-adamitas. Quero ver o placar mudando ao vivo. E se esse vídeo tá te fazendo pensar de verdade, deixa o like agora. Porque o YouTube tá escondendo conteúdo assim. E ativa o sininho, porque o capítulo 5 vai ser pesado demais. Chegamos no round que a tradição mais teme. Porque até agora foi briga de texto, de interpretação, de hebraico antigo. Agora não. Agora são fatos duros que qualquer pessoa consegue checar em 5 minutos. Fato 1. Göbekli Tepe e a civilização que não deveria existir, 1994, sudeste da Turquia. Arqueólogos encontram 20 círculos gigantes de pedra, pilares de 20 toneladas cada, esculturas perfeitas de animais, símbolos que mostram conhecimento astronômico avançado. Datação por carbono 14 em vários laboratórios independentes, entre 11.000 e 612.000 anos atrás. 8.000 anos antes da data que a cronologia tradicional coloca para Adão, que seria por volta de 4.000 antes de Cristo. E o mais absurdo, quem construiu eram caçadores-coletores que, segundo a história oficial, nem agricultura tinham ainda. Construíram um observatório antes de inventar a roda. Resposta criacionista Terra Jovem?
Talvez descendentes de Noé tenham feito rápido depois do dilúvio. Mas o dilúvio deles é por volta de 2400 antes de Cristo. 12.000 anos é o triplo da idade que eles dão para o próprio dilúvio. Não tem explicação. Fato 2. A genética que não mente. Todo ser humano não africano tem entre 1 e 4% de DNA neandertal. Neandertais desapareceram há 40.000 anos. Todo mundo tem traços de denisovanos, outra linhagem extinta há 50.000 anos. A Eva mitocondrial, a mãe comum de todas as linhagens maternas vivas hoje, viveu entre 150.000 e 200.000 anos atrás, na África. O Adão do cromossomo Y, pai comum das linhagens masculinas, viveu entre 200.000 e 300.000 anos atrás. Isso não é teoria da evolução. Isso é genética forense, igual a que condena assassino em tribunal. Você pode cuspir num tubo amanhã e receber o relatório da sua própria ancestralidade. Fato 3. Pegadas humanas que destroem qualquer cronologia curta. 2021. White Sands, Novo México. Pegadas humanas perfeitas, com marcas de criança correndo e brincando. Primeiro dataram entre 21.000 e 23.000 anos. 2023 refizeram com sementes de plantas que estavam dentro das próprias pegadas. 300.000 anos. 3 métodos diferentes, publicado na revista Science. Resposta tradicional: contaminação de carbono. Mas eram sementes dentro das pegadas, não osso. Contaminação não explica. Fato 4. Cidades inteiras que aparecem do nada. 7.000 a.C., Çatalhöyük, na Turquia. Cidade de 10.000 habitantes, casas coladas, arte mural, comércio organizado. 6.500 a.C. Jericó já tem muralha de pedra de 5 metros de altura. 6.000 a.C. Na Mesopotâmia já aparece escrita proto-cuneiforme. Tudo milhares de anos antes do suposto Adão. Não é vila de pastores. São civilizações complexas, com divisão de trabalho, religião organizada, comércio de longa distância. Resposta: terra jovem? Descendentes de Noé se espalharam rápido. Em 300 anos depois do dilúvio já ter escrita metalurgia, cidades de 50.000 habitantes? Impossível! Nem com hiperevolução pós-dilúvio que alguns inventam dá tempo. Fato 5. A própria Bíblia abre a porta e a tradição finge que não vê Gênesis capítulo 4, versículo 14. Caim tem medo de todo aquele que me achar. Capítulo 4, versículo 17. Já tem cidade inteira. Capítulo 6, versículos 1 a 4. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Se só existia a família de Sete, quem eram essas filhas dos homens? E os gigantes estavam na terra naqueles dias e também depois. Depois do dilúvio também? Como se o dilúvio matou todo mundo? A única explicação que encaixa tudo sem precisar torcer o texto é simples. Existiam outros povos, ou pré-adamitas, ou sobreviventes regionais do dilúvio, ou resquícios de uma criação anterior. Qualquer uma dessas opções resolve o problema. E tem teólogo conservador de peso dizendo isso abertamente hoje. Michael Heiser defendia que Gênesis 1 e 2 são eventos separados. John Walton, o maior especialista vivo em Gênesis antigo, diz que o capítulo 1 não fala de criação material. Fala de Deus dando função ao que já existia. Hugh Ross aceita a idade antiga da Terra e humanos antes de Adão. Até C.S. Lewis escreveu que é possível ter havido criaturas racionais antes do Adão da Bíblia. Ou seja, não é conversa de herege. São os maiores cérebros cristãos do século 20 e 21, dizendo:
calma. O texto aguenta essa leitura. E a tradição ainda segura firme na linha dos 6.000 anos. Mas cada ano que passa fica mais difícil. Porque cada escavação nova enterra mais um prego no caixão da cronologia curta. Então, eu te pergunto de coração aberto: depois de tudo isso, você ainda consegue engolir que Adão foi o primeiro ser humano biológico que pisou na Terra? Ou a coisa mais honesta é aceitar que a Bíblia está falando de outra coisa? Adão foi o primeiro homem da aliança com Deus. O primeiro com fôlego espiritual verdadeiro. O pai da linhagem que leva até Jesus. Porque quando você aceita isso, ciência e Bíblia param de brigar. E Deus fica muito maior do que a caixinha que tentaram colocar ele. No próximo capítulo, o último, eu vou te mostrar exatamente o que muda na sua fé quando você abraça essa verdade. E eu te garanto, não é perder fé. É ganhar uma fé gigantesca, adulta, que não tem medo de pergunta nenhuma. Comenta agora mesmo: eu já aceitei os pré-adamitas. Ou ainda estou processando tudo isso. Quero ver quantos já cruzaram o rio depois desse capítulo. E se você chegou até aqui, você merece o final. Deixa o like, ativa o sininho, porque o capítulo 6 vai ser o mais libertador da sua vida cristã em muito tempo. Chegamos no round que a tradição mais teme, porque até agora foi briga de texto, de interpretação, de hebraico antigo. Agora não. Agora são fatos duros que qualquer pessoa consegue checar em 5 minutos. Chegamos ao final. Respira fundo, porque agora não tem mais volta. Depois de tudo que você viu, a pergunta que fica queimando é só uma: e se for verdade? E se realmente existiram humanos antes de Adão? Eu te dou a resposta que eu mesmo cheguei depois de anos estudando, orando e quase enlouquecendo com isso. Sim, existiram. E isso não destrói a Bíblia. Isso a torna infinitamente maior. Adão não foi o primeiro ser humano biológico que pisou na Terra. Adão foi o primeiro homem da aliança, o primeiro que recebeu o sopro espiritual direto de Deus, o primeiro que carregava a imagem divina de forma plena, o pai da linhagem que leva até Jesus. E quando você aceita isso, tudo desaba. No bom sentido. A esposa de Caim deixa de ser problema. As cidades de Gênesis 4 deixam de ser mistério. Os gigantes de Gênesis 6 deixam de ser maluquice. Göbekli Tepe para de ser ameaça. Os 300.000 anos de pegadas param de incomodar. A genética para de gritar. E Deus para de parecer um Deus que planta evidência falsa. De repente, ciência e Bíblia andam de mãos dadas. De repente, você não precisa mais escolher entre ser cristão ou ser honesto com os fatos. De repente, a fé vira adulta. E o mais lindo de tudo, Jesus continua sendo o segundo Adão. A redenção continua perfeita. Romanos 5 continua verdade absoluta. Porque o pecado espiritual, aquele que separa de Deus, entrou mesmo por um homem, Adão. Os pré-adamitas podiam morrer fisicamente, como os animais, mas não carregavam a culpa da aliança quebrada. Eles não estavam no jardim, não comeram da árvore, não tinham a mesma responsabilidade. A cruz continua sendo o centro de tudo, só que agora o plano de Deus fica ainda mais épico. Pensa comigo. Deus criou o universo há bilhões de anos. Deixou a humanidade se desenvolver. Talvez até tenha havido civilizações que subiram e caíram. Talvez Lúcifer tenha reinado sobre uma terra antiga e se rebelado. Talvez tenha havido um juízo que deixou a terra sem forma e vazia.
E então, no meio desse palco gigantesco, Deus escolhe um casal. Sopra neles o fôlego eterno, faz uma aliança e começa a maior história de amor já contada. Isso não diminui Deus, isso glorifica Ele. Eu sei o que você está sentindo agora: medo, alívio, liberdade, talvez até raiva de tudo que te ensinaram errado a vida inteira. É normal. Eu senti tudo isso e depois senti paz. Uma paz que eu nunca tive quando tentava forçar 6.000 anos na Bíblia. Porque agora eu consigo abrir Gênesis e sorrir. Agora eu consigo olhar para o céu estrelado e dizer: quanto maior o universo, maior o meu Deus. Agora eu consigo conversar com ateu, cientista, qualquer um, sem precisar desligar o cérebro. E sabe o que aconteceu com a minha fé? Ela explodiu. Eu oro mais. Eu amo Jesus mais. Eu confio na Bíblia mais do que nunca. Porque agora eu sei que ela aguenta a pergunta. Que ela aguenta a ciência. Que ela aguenta a verdade. Então, eu te faço um convite agora, de coração aberto. Para de ter medo da verdade. Para de repetir o que te mandaram repetir sem pensar. Começa a buscar de verdade. Começa a ler a Bíblia com olhos novos. Começa a perguntar o que ninguém tem coragem de perguntar. Porque Deus não tem medo das suas dúvidas. Ele aguenta. E quanto mais você pergunta, mais Ele se revela. Se esse vídeo te libertou, se tirou um peso de anos das suas costas, faz o seguinte agora. Comenta aqui embaixo a frase que você mais precisava ouvir hoje. Eu não preciso mais escolher entre Bíblia e ciência. Ou minha fé acabou de crescer. Ou simplesmente eu aceitei. Quero ler cada comentário. Quero ver quantas vidas esse vídeo mudou hoje. E se você quer mais conteúdo assim, sem censura, sem medo, sem caixinha, se inscreve agora. Ativa o sininho em todas. Porque semana que vem outro mistério que ninguém tem coragem de tocar. E leva esse vídeo para alguém que está sofrendo com essas mesmas dúvidas. Manda no WhatsApp, no grupo da família, no Stories. Porque tem muita gente precisando ouvir que dá para ser cristão e ter cérebro ao mesmo tempo. Eu termino com a frase que mudou tudo para mim. A verdade não tem medo de ser questionada. Só a mentira tem. Deus te abençoe muito. Nunca pare de buscar. E nunca mais leia Gênesis do mesmo jeito. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, fica com Deus e com a liberdade que Ele morreu para te dar.